Fala galera, tudo bom com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nosso. Para vocês que já nos conhecem ou para você que está chegando agora, muito prazer. Eu sou Victor Santana. Eu sou Ítalo Marques. E esse é o Noir no Ar. E hoje nós viemos dar continuidade à nossa análise sobre o aguardado lançamento dos cinemas nesse ano e nos últimos 12, que é Avatar no Piscinão de Ramos. Então, se você quiser saber o que nós achamos sobre esse novo filme, Dessa vez sem censura nenhuma, com spoilers, para você que ainda não assistiu, fica ligado, vê o vídeo sem spoilers ainda, caso você realmente não tenha assistido. Ou se você não liga para spoiler, então fica aí depois da vinheta. tá por sua conta e risco. Então é isso, aguarda aí e roda a vinheta. Bom, antes de tudo, e o mais importante, mais uma vez, a gente vem pedir para vocês deixarem seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para já ouvir notificações, novos vídeos que tá chegando por aí. Comentar a tua opinião se você já viu o filme, suas expectativas se você ainda não viu. Se esperar por 13 anos te fez parar de ligar para Avatar, não querer ver mais nada sobre esse universo de Pandora. Não esqueça também de compartilhar esse vídeo aí com a galera que curte Avatar, que curte os temas que a gente traz aqui e ainda não sabe da existência do Noir. Vai ajudar bastante a gente, não custa nada para vocês. Não pede pra pessoa se inscrever não, deixa ela vir, ter a própria experiência e aí ela decide se inscreve ou não. Desde já, a gente agradece muito. Bom, jabá feito, a hora pro tema. Como a gente já falou no vídeo sem spoilers, Avatar continua aí após 10 anos dos eventos do primeiro filme, a batalha que teve lá dos Omaticaya contra o povo do céu, que é como eles chamam os humanos. Ou plano de cabeça de prego. Exatamente. Ó, é como se lá a gente vê que o dia passa mais rápido, né? Uhum. Então pra gente aqui foi 12, pra eles foi 10. Então foi Exatamente. a linha do tempo foi certinha. 9 anos e depois, durante o filme, tem um ano depois. Ainda tem isso. A gente vê que Jake e Neytiri agora tem sua família constituída, né? Eles têm 4 filhos. E aí eles estão vivendo... Mais ou menos, né? São 5. 3 de sangue e 2 de cria. A gente vê que eles estão vivendo num refúgio nas Montanhas Aleluia, né? Não só eles, como também todo o resto do povo Omaticaya que teve lá o seu lar destruído no primeiro filme, quando a árvore foi derrubada. E aí a gente vê que eles estão vivendo em paz. Eles estão vivendo em harmonia com os humanos que eles permitiram ficar em Pandora, embora tenham outros hostis vivendo em outro lugar, com mais tecnologia e com um complexo que se construiu em bem menos tempo graças a uns robozinhos demoníacos que levantam um prédio em 6 dias. A gente ainda vê que tem várias naves ainda chegando ainda em Pandora. A gente vê que umas cenas do filme que os navios estão roubando suprimentos. Tem uma cena de um trem lá que eles podem os trilhos e roubam um trem que tá lá. Eles fazem de tudo para cortar o abastecimento desses inimigos. Eles têm utilizado armas, Jack Sully ensinou o pessoal a utilizar. A gente vê também a presença dos filhos dele, no caso os 2 mais velhos, os meninos. Neteyam e Loak. Que eles saem na sua primeira missão junto com Jake Sully, eles estão de vigia, até que o mais novo dos 2 decide bagunçar o sistema, né? A gente vê que tem muito foco na relação familiar de Jake, principalmente com os filhos dele. A gente vê que a relação dele com Neytiri foi bem construída ali no primeiro filme, para que nesse aqui a gente foque nele como pai. E a gente vê que ele tem lá aquela afinidade maior com Neteyam, que é o mais velho, e Loak, que é o filho que ele vive puxando a orelha, dizendo: você tá fazendo errado, você não deveria ter feito isso, dando bronca o tempo todo. E isso faz com que Loak se sinta preterido em relação aos outros irmãos. A gente também tem as meninas, né? Kiri e Tuk. E, bom, também tem ali um intruso no meio daquele ninho que é Spider. A gente vê que Kiri não é realmente do sangue de Jack Sully, ela é adotada, ela é filha de Grace. E a gente vê que Spider é uma criança que cresceu em meio a tudo aquilo que estava ali. Que ficou em Pandora, ela nasceu lá. E aí ele quer ser um Na'vi, né? A gente vê ele se pinta. Ele lembra muito o Tarzan, fica com a tanguinha, o cabelo parecido. E reage também aos perigos igual os Na'vi. Ele faz dente. E aí a gente vê que
tudo aparentemente está perfeito, tirando essa animosidade que existe entre os Omaticaya e esses humanos hostis que ainda estão habitando Pandora. Mas, aparentemente ali, eles estão conseguindo sobreviver sem grandes transtornos. Até que ele volta, o coronel Miles Quaritch. A gente achou que ele tinha morrido, né? Mas, quando o diabo não vem, ele manda o secretário. Achou que eu tinha morrido, não foi? O que foi que aconteceu? Eles conseguiram separar um corpo de um avatar e conseguiram guardar todas as memórias dele. Ou seja, ele renasceu assim em A um partir corpo de um de backup, avatar. né? E foi instalado o backup nesse corpo para ter todas as memórias que ele tinha. E isso não ocorre só com ele. Alguns membros do próprio exército dele, se não me engano, foram 6 pessoas, também foram trazidas e melhoradas como seres avatar, outros nave, digamos assim. E a gente vê que eles estão se preparando para fazer uma armada para ir de encontro a Jake Sully, né? Porque ele é a força dos naves, digamos E assim. ele quer vingança, né? É também pessoal pra ele. Ele quer chegar lá e matar Jake Sully. A gente vê que ele se une lá a uma tenente, né? Uma general que vive lá em Pandora. E ela fornece a ele todo o apoio necessário para que ele realize essa busca. Quando toma conhecimento da volta de Quaritch, né? O que é que acontece? Jake, Neytiri e seus filhos decidem partir das Montanhas Aleluia em busca de refúgio em outro lugar para evitar que os filhos dele corram perigo, até porque o primeiro contato deles com esse novo Quaritch foi por causa dos filhos dele, né? Porque Quaritch pegou lá as crianças e quase matou os filhos dele. Vale-se dizer que o local que eles pegaram foi no local da última batalha lá, onde Quaritch morreu. E vale-se dizer que a gente descobre que Spider é filho de Quaritch. Exatamente. Uma coisa que fica aqui nesse filme um questionamento. Quem é o pai de Kiri e quem é a mãe de Spider? Porque não responderam isso. Simplesmente tem cria lá dos dois, da Dra. Grace e de Quaritch, e ninguém sabe de onde surgiu. Exatamente. A gente vê que Spider é capturado porque ele conhece toda a cultura dos Na'vi lá e querem tirar as informações dele. E é dessa forma que eles conseguem meio que rastrear para onde a família Sully está indo. A gente vê que eles decidem buscar refúgio com o povo Metcaína, né? Que é um povo que vive no arquipélago. A gente vê que eles são diferentes dos Omaticaya, principalmente na forma deles. Eles têm um tom de pele mais claro, eles têm uns braços que parecem mais uma barbatana, a cauda também. É meio como se eles tivessem evoluído para a água, digamos assim. É o habitat deles. E apesar de eles morarem num arquipélago, que a gente espera praia, litoral e tal, eles são mais claros do que os Na'vi. Exatamente. Com isso, a gente vê Jake, Neytiri e os filhos indo para onde? Fernando de Noronha. E como é que a gente tem a prova disso? Como é o nome do povo a que eles se associam? A prova de que eles estão em território pernambucano? O povo do Recife. A gente vê que eles chegam lá e tem logo esse impacto de eles são diferentes de nós, eles são lentos, eles jamais vão sobreviver aqui. É uma mistura de Fernando de Noronha, no caso, com as Ilhas Maldivas, né? É uma beleza. Os bangalôs, né? E a gente vê que eles têm esse problema com essa rejeição inicial. Tem gente que se mostra a favor de ajudar eles, tem outros que olham estranho, principalmente porque os filhos de Jake com Neytiri têm traços também do DNA humano, então são híbridos, e eles falam que eles não são Na'vi de verdade por causa disso, né, o povo Metcaína. E aí a gente vê que, para sobreviver, a família vai ter que se adaptar a esse novo habitat, a esses novos costumes, a domar novas criaturas com as quais eles não tinham contato anteriormente, porque vive tudo no mar. Uma delas, quer dizer, as 3, digamos assim, principais. Uma é um Lapras, Pokémon. Outra é o Tubarão, que tem a Era do Gelo 2. Tubarão, te amo. E o outro é uma baleia, basicamente. E a gente vê aí que eles têm esse esforço porque eles querem viver em paz. Então eles precisam aprender como conviver com aquelas pessoas, com aquelas criaturas e como levar a vida ali naquele novo lar, com o povo do mar, né?
Mas infelizmente, nem tudo são flores. Como eu estava dizendo anteriormente, os cabeças de prego, Krurik, conseguem rastrear eles e conseguem com a general lá uma parada de barcos e tal, aviões, para poder seguir em direção a esse arquipélago, para poder achar Jake Sully. Eles vão de tribo em tribo para poder achar, eles torturam, queimam o local e matam a fauna aquática, né, de Pandora. A gente vê que eles fazem muito isso, principalmente essas criaturas que se assemelham a baleias, até porque eles têm uma glândula dentro deles que fornece um tipo de secreção que retarda o envelhecimento e é a moeda de Pandora atualmente, né? Ela é muito valiosa, um frasco dela vale 80 milhões. Que é o ponto positivo que eu queria trazer também mais pra frente, mas eu quero trazer agora, que é uma coisa que James Cameron traz do mundo real da gente aqui para o mundo em Pandora, que é uma prática que existia antigamente, que era a caça de baleias, para extrair esse certo óleo que acontecia realmente, e ele traz agora que a gente vê que esse fluido, essa glândula de onde se retira, é justamente meio que aqueles tentáculos com que ele se une com os navios, que fica dentro da baleia assim, e eles não conseguem fazer uma caça por dentro, porque a casca dele por cima superior é uma carapaça muito dura. É como se fosse uma mistura de baleia com tartaruga. O casco deles é bem... Até as nadadeiras parecem também. Pronto, vocês lembram do primeiro filme que tem aquele rinoceronte grandão? Pronto, só que aquático. E a gente vê que essas criaturas têm uma ligação muito forte com o povo Metkayina, são irmãos de espírito deles. Cada Metkayina tem uma ligação com um deles lá, e eles voltam da migração que eles têm, sempre de ano em ano, e eles se encontram, eles conversam, eles conseguem se comunicar entre si. E é muito bonita a relação que eles têm com isso. Por isso também, quando o povo do céu lá, os cabeças de prego, matam essas criaturas, eles também sentem profundamente, porque faz mal a eles também. Outra coisa que eu queria citar em relação ao contexto histórico é que por muitos anos aquela baleia que é a Free Willy, vocês ficam mais fácil de saber, foi considerada a baleia assassina, que é o que eles trazem também nesse filme. Tem um único desses seres, essas baleias, que ele é separado, porque eles dizem que ele é um indivíduo que anda só porque ele é um assassino. Ele é excluído e é com quem Loak tem uma ligação depois. Eles ficam amigos, eles conseguem alcançar essa conexão, embora Loak seja um Matikaia, ele tem a ligação agora com os irmãos de espírito dos Metkayina, né? E a gente vê isso bem explorado aqui no filme. E é muito interessante de se ver essa parte da caça às baleias e como é feito e como eles combatem. Isso rende excelentes cenas de ação pro filme, inclusive quando eles estão combatendo os cabeças de prego lá, nesse momento. Trazendo outra situação do filme, a gente tem um aprofundamento de Kiri, a rainha, que a gente vê que ela tem uma conexão a mais do que o restante dos nativos, que é uma conexão com Eywa. Então a gente vê que de diversas formas ela, por exemplo, mergulha, ela consegue ficar mais tempo do que todo mundo lá, ela se contempla vendo as outras criaturas que tem lá que ela nunca tinha visto. Ela consegue ouvir o coração de Eywa batendo dentro de Pandora. No momento que ela toca em umas plantas que tem lá no fundo do mar, ela sofre uma parada cardíaca porque ela não tem essa conexão. É como se fosse algo muito poderoso para o corpo dela conseguir suportar. Mas a gente sabe que ela tem uma afinidade muito grande com a Grande Mãe, né, como eles chamam lá. E a gente vê também que existe um grande mistério em torno da paternidade de Kiri, que talvez isso justifique o porquê dela conseguir essas coisas. E provavelmente vai ser um mistério ao longo de toda a saga de Avatar que vai se construir aí nos próximos anos, porque nesse filme não revela, de fato, de quem ela é filha, né? Tem uma cena que Grace vai contar, mas aí atrapalham lá a ligação, quando ela tem a parada cardíaca. Que pode ser justamente o próximo filme. Exatamente. E aí a gente vê também que tem o confronto final, né? Quando finalmente Quaritch consegue encontrar Jake e ele tá com sangue nos olhos, ele quer vingança, e a gente vê que ele vai fazer isso a qualquer custo, ele vai atacando lá os animais, ele ataca os Metkayina, e a gente tem o confronto final do filme, igualmente épico ao do primeiro. Só que o do primeiro é no ar, esse agora é na água. E a gente vê que as cenas de ação são incríveis. A gente tem excelentes desenvolturas dos atores, tanto nas cenas de ação quanto na questão emocional. Principalmente lá quando o Neteyam morre. Caiu e morreu. Morreu agora. Agorinha.
e Neytiri tá com sangue nos olhos porque perdeu um filho, ela mostra um desempenho de uma mãe selvagem, feroz e revoltada. É quando ela é mais violenta no filme aqui. E a gente vê o desenvolvimento dos personagens como família para fomentar esse comportamento, né? Para justificar, a gente consegue comprar muito bem a relação de amor que existe ali dentro entre eles. E alguns sentimentos de julgamento também, dos pais quererem que o filho seja desse jeito, que acontece com o outro, que eles sempre esperam que ele seja aquele filho que vai se comportar, que quer fazer as coisas do jeito que os pais querem, e na verdade não é assim. Ele é aquele meio que filho rebelde, apesar de a gente saber, a gente vê que ele está fazendo certo, mas o pessoal, por ter tanta decepção com ele, por assim dizer, não acredita nele. Mas no final ele prova, né? Ele assume, digamos assim, o papel do irmão mais velho. A gente vê que não é só o ser humano que tem a dificuldade de entender que cada filho é individual e diferente entre si, e que você tem que amar todos eles como eles são. E a gente tem essa questão trabalhada aqui no seio familiar de Jake Sully e Neytiri. E é isso que a gente vê, em essência, no filme. A gente não tem tantas mortes quanto a gente tem no primeiro para sofrer. A gente sofre aí com Grace, com Trudy, com Tsutei no primeiro filme. Aqui a gente só sente a morte de Neteyan mesmo, mas ainda assim é passível de sentir. E isso também se deve ao fato da gente se apegar aos filhos de Jake, né? Tuque principalmente, porque ela mal abre a boca assim pra falar alguma coisa relevante, mas quando ela abre, ela é fofinha e ela é engraçada. Tipo a parte lá que prendem ela e soltam, depois prendem de novo lá. Eu não acredito que me prenderam de novo. Me lembrou muito Laura, tirando a parte de ser fofinho. Mas a parte... eu vou contar. É muito Laura. Então, a gente tem aí os pontos positivos, né? A ambientação de Pandora continua incrível, é um show à parte. Você se sente colocado dentro daquele planeta mesmo ao assistir o filme. A trilha sonora, que a gente não tem discussão. A música do final foi simplesmente fenomenal para fechar. A gente vê também que quando tem a cena triste, por assim dizer, eles mantiveram a mesma do primeiro filme, que é aquele tananã. Quando eles fazem mal a Pandora, né? As criaturas de Pandora. Tem aquele mesmo tom que dá um gostinho na gente de nostalgia. A gente também tem um elenco extremamente afiado aqui e eles estão bem entrosados. Tanto os antigos, Sam Worthington, Zoe Saldanha, Sigourney Weaver e todos os personagens que retornam aqui, quanto os novos, né? Os novos personagens que chegam agora para compor o elenco também estão bem entrosados com a galera que já tá aí desde 2009. E o que dizer do elenco sem a direção? Exatamente. A direção é totalmente fenomenal. James Cameron, a gente já falou no primeiro vídeo sem spoilers, ele é simplesmente fenomenal. É aquilo que eu tava dizendo. Ele juntou as duas bilheterias de maior sucesso dele, que é a água de Titanic, com o Avatar. Então ele juntou as duas. Não apenas a água, o navio afundando também. Justamente. A gente vê também as questões ambientais que ele também trouxe. É aquilo, né? Ele prometeu, ele entregou. E tinha muita gente esperando ele cair, ele fracassar, e o filme não ser tudo isso, mas em questão de efeitos especiais a gente pode falar aí que é um show à parte, né? Talvez o que mais se destaque aqui no filme, a gente vê uma texturização maior das criaturas, como eu falei no vídeo lá sem spoilers, e os detalhes nas novas criaturas apresentadas também. O povo Metkayina, a gente se pega comparando o tempo todo a anatomia deles e a anatomia dos Omaticaya. E curioso também, queria saber o que é que se originaria se eles se envolvessem, até porque a gente tem aí o envolvimento de Loak com a filha lá do chefe dos Metkayina, e que dali pode surgir uma nova espécie ou um híbrido dos dois, ou seja, Pandora tá pra virar literalmente o surubão de Noronha. Eu fico pensando também em Kiri com o Spider, né? Eu não porque consigo os dois basicamente eles se gostam. Eu acho que a única solução ali seria ele abdicar do corpo dele e assumir um avatar nave, né? O que é difícil porque acho que não tem tantos disponíveis, a não ser que eles criem do zero agora. Outra coisa da anatomia dos naves que também me chamou a atenção era uma coisa que eu ficava me perguntando. Aquela trança com a qual ele se conecta aos seres vivos e aos ancestrais,
eu observava e dizia, da onde é que surgem essas cerdas? Aqui, quando a gente vê um nave recém-nascido, a gente vê que eles têm uma cauda também saindo da cabeça. Aquilo ali é uma cauda coberta com cabelos, não é só cabelo. E na ponta tem lá as cerdazinhas lá que eles conectam. O USB deles. Mas, como nem tudo são flores, infelizmente a gente ainda conseguiu achar erros nesse filme. A gente tá aqui para falar sobre eles agora. Bom, a gente sabe que James Cameron prometeu muita tecnologia, uma inovação, que seria uma coisa que revolucionaria o cinema, e de fato é. E eu acho que até o fim da franquia de Avatar, ninguém vai superar o impacto que esse filme tem nos cinemas. Não tem outro diretor que faça isso. Mas a gente tem outro ponto de vista aqui. Um filme não é só feito de efeitos, né, galera? A gente precisa de história. E o roteiro desse filme aqui é simples demais. A gente sabe que o primeiro Avatar não tem uma complexidade de roteiro muito grande. A gente tem humanos querendo extrair minério de Pandora e os nativos lá querendo lutar pela preservação do mundo deles. Aqui a gente tem uma história de família em fuga contra um vilão que está querendo se vingar deles e sai arrasando tudo que tem pelo caminho. O filme é basicamente isso. Então, para uma coisa que passou 13 anos para ser feita, o roteiro poderia ser melhor. Sobre isso daí, eu achei que ficou muito focado realmente nessa vingança e destruir Jack Sully, e não focaram em nada em relação a o impacto da humanidade que está sendo trazida para Pandora, porque eles estão querendo colonizar Pandora, querem fazer um planeta habitável para humanos. Eles querem que Pandora seja a nova Terra, né? E aí, o filme peca muito nisso. A gente tem 3 horas de filme em cima da adaptação de Jake Neytiri e dos filhos no habitat do povo Metkayina. A gente vê que o filme ele é fluido. Não são 3 horas que você sofra o tempo todo, mas tem certos pontos em que o ritmo cai e você fica ali olhando e diz, será que ainda falta muito? Tá meio lento o negócio aqui. E no confronto final lá, na parte que o navio começa a afundar, eu acho que aquela parte ali se alongou demais. Poderia ter sido reduzido. A batalha, enquanto eles estavam protegendo lá a criatura que os cabeças de prego queriam matar, estava ótima. Mas quando o navio começa a afundar, que a ameaça é aquela água ali enchendo e eles não vão conseguir respirar, ficou meio chato ali perto do final. Outra coisa que eu também não gostei. Mas aí foi mais pra dar um gatilho pra quem tava assistindo Titanic, pô. Só se for. Então, né? E foi aí que teve um momento de brilho de Kiri. Eu tava esperando tocar My Heart Will Go On do Celine Dion. Outra coisa que eu também não gostei muito foi do desfecho do personagem de Quaritch. Ele poderia simplesmente morrer nesse filme aqui. Eu acho que eles estão querendo fazer dele o vilão da franquia, mas o personagem não tem fôlego pra isso. Se ele ficar indo embora e voltando a cada filme pra tentar matar Jake todo o tempo, todo o filme, vai ficar maçante, vai ficar chato. Ele não tem background pra ser o vilão da franquia inteira. Poderiam ter matado ele aqui e criado uma nova ameaça no terceiro filme. No começo do filme, eu achei que ele se tornando um nave, eu pensei que ele iria voltar a viver, assim como ele fez assim como Jake começou a viver, e ia ter um confronto de tribos, que ele ia liderar uma e Jake ia liderar outra. Pode ser que aconteça isso futuramente em outro filme, mas em foi o que eu certo esperei. ponto do filme eu achei que a redenção dele ia vir por causa de Spider. Quando eles começaram a criar aquela relação ali, que um começou a gostar do outro. Tanto que Spider salva ele no final do filme. Mas o que vai acontecer com ele resta só saber quando sair Avatar, o Portador de Sementes, que é o terceiro filme da franquia. Bom, sobre isso eu não me atentei muito, porque o filme tem 3 horas, então me fez abstrair essa parte daí. Então a única coisa que chegou a deixar, por exemplo, minha nota do filme ser 9,9 foi um erro de continuidade, porque na cena que Neytiri tá lá lutando contra o pessoal do coronel, ela simplesmente acerta uma flecha na cabeça de um, outra em outro, caem 2 lá morrendo, e depois são 5 que estão subindo na nave de novo. Como? Eu não sei. É meio caótico, né? Você não consegue nem contabilizar. Pode ser erro de continuidade, pode não ser. Bom, é isso, galera. Antes de tudo, consegue definir o filme em 3 palavras? Sensacional. Pra James Cameron eu só tenho 2. Parabéns.
anos. É isso, galera. Eu coloco aí um 9.9. Eu consigo relevar o roteiro pela qualidade técnica e pela vontade que eu tava de assistir esse filme. Bom, A gente espera que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para as novas notificações, novos vídeos que vão estar chegando por aí. Verifica se está marcado personalizado, se está toda, se está marcado personalizada. Marca todas para você não perder nada aí. comenta a tua opinião sobre o filme, se você já assistiu, tuas expectativas se você não assistiu e é kamikaze a ponto de assistir um vídeo com spoilers antes de assistir o filme. Compartilha esse vídeo aí com a galera que curte os temas que a gente traz aqui no canal, para ela conhecer o nosso trabalho aqui também. Se você é novato, tá chegando agora, vai ter mais vídeos linkados aqui no card para você conhecer mais sobre o nosso trabalho aqui no Noir. A gente espera que vocês voltem para mais, agradece por ter visto o vídeo até aqui e espera vocês na próxima, sendo novatos ou veteranos. E até lá, tchau!